1898. Os britânicos decidiram construir uma ferrovia e uma ponte sobre o rio Tsavo. Essa ferrovia iria de Mombasa, atual Quênia, até o país Uganda. Naquela época, a única rota para o interior do continente africano era feita a pé. A demanda de mão de obra seria grande. Cerca de 8.000 trabalhadores foram contratados, incluindo africanos e indianos. O coronel John Patterson era o responsável dessa construção. E foi necessário fazer também um acampamento com várias barracas frágeis. Os operários não sabiam que estavam correndo grande perigo. Havia naquela região 2 leões prontos para saciar sua fome de carne humana. Nos primeiros dias, tudo corria bem na construção, antes da chegada do coronel John Patterson. Mas, após a chegada dele, em uma noite, aconteceu o inesperado. Uma fera atacou um trabalhador. Na manhã seguinte, estava o maior alvoroço no acampamento. A notícia se espalhou. Os comentários de que os gritos eram ouvidos em longa distância. Essa tragédia foi encarada como uma fatalidade. Algumas noites à frente, aconteceu novamente e não parou os ataques. Eles descobriram então que se tratava de 2 animais, devido às pegadas que foram deixadas na trilha de sangue das vítimas que foram arrastadas. Concluíram então que eram leões. Eles encontraram pedaços de corpos humanos e também de corpos inteiros. Patterson, o coronel supervisor da construção, ele tomou as providências necessárias. O primeiro passo foi uma base de madeira no topo de uma árvore bem alta, longe do acampamento. Assim ele teria boa visão durante todo o dia. Mas à noite era difícil. A única luz era da lua, tornando impossível ver algo chegando. Devido ao tamanho do acampamento, era também difícil socorrer as vítimas ao ouvir os gritos. John ficou frustrado com tudo isso acontecendo, com o peso de mais uma morte sobre os seus ombros. John não tinha noção do que estava por vir os dias à frente. E no dia seguinte, foi construído cercas altas de galhos com espinhos longos, afiados e fortes, envolvendo todo o acampamento. Também foram feitas pilhas e pilhas de madeiras para fazerem fogueiras à noite, para tanto clarear o acampamento e também para espantar os leões. Havia também o toque de recolher, mas todas essas estratégias foram em vão. Os leões não se intimidaram com fogo. Eles pulavam a cerca, atacavam e levavam as vítimas. Em apenas uma semana, os leões fizeram 5 vítimas. Consegue imaginar o medo dos operários ao cair a noite? Ouvir um amigo próximo gritar por socorro e você não poder fazer nada? Saber que no outro dia encontraria só os pedaços deixados pelos leões? Os trabalhadores aterrorizados achavam que esses leões estavam possuídos por demônios. Nada impediria seus ataques mortais. Então eles não viram outra saída a não ser abandonar a construção da ferrovia. Assim a obra parou. Todos os dias, muitos operários deixavam o acampamento. Agora, John Patterson enfrentava 2 situações complicadas. Ele tinha que mudar suas estratégias
para conseguir matar esses animais. Esses leões, eles usavam misteriosos ataques bem-sucedidos. Algumas pessoas até falaram que os leões eram possuídos por espíritos de 2 chefes de tribo, que por algum motivo queriam se vingar de John, porque antes dele chegar, estava tudo tranquilo a construção. Só depois da chegada dele é que os leões começaram a atacar. E por longo 9 meses, esses leões travou uma guerra contra a construção da ponte e todos aqueles que estavam ligados a ela. Os operários continuavam indo embora e quem ficava corria o risco de morte. Eles estavam com muito medo. Quem será o próximo? Será que os leões vão atacar essa noite? Talvez essas perguntas foram feitas em suas mentes aterrorizadas. Peterson não desistiu. Ele usou várias armadilhas de várias maneiras diferentes. Ele queria a todo custo matar esses animais selvagens. Noite após noite, ele mudava suas táticas. Até que uma noite, John conseguiu. Ele ficou frente a frente com o leão, que já estava entrando no acampamento. O leão era adulto, um leão macho, sem juba, uma espécie comum na região do Quênia. O leão estava todo machucado pelos espinhos da cerca de proteção que foi colocada ao redor do acampamento. Mas, mesmo assim, esse terrível animal voltava para pegar mais uma presa. O leão, olhando nos olhos de Peterson, partiu para cima. John atirou várias vezes e acertou o animal, apesar dele ter fugido. Mas foi encontrado morto no dia seguinte. Foi necessário que 8 homens para conseguir carregar o leão de volta ao acampamento. Imagine a grande alegria dos operários que festejaram aquilo que eles tanto queriam. Agora, eles poderiam dormir mais sossegados. 20 dias depois, o segundo leão também foi encontrado e morto. Isso foi possível com a claridade da lua cheia. Então, após esse último abate, eles, por fim, poderiam sim dormir em paz, tranquilos. Aquelas 2 feras, durante 9 meses, que causou tanto terror e matou 135 pessoas, agora estavam mortas. No dia 29 de dezembro de 1898, o último leão, comedor de humanos, saiu de cena. Estava envolvido muito esforço e muito trabalho, mas John Peterson e seus companheiros não desistiram até, por fim, a essas 2 feras sanguinárias, cruéis, implacáveis. Mas agora aquela pergunta, né? Por que os leões de Tsavo gostavam de comer carne humana? Os leões não comem animais? Sim, mas então por que eles deixavam de comer os animais para comer então os humanos, os trabalhadores da construção? Bom, segundo uma pesquisa, durante alguns séculos atrás, caravanas de escravos árabes passavam por Tsavo, a caminho de Moçamba. A taxa de mortalidade ali era alta. As savanas do Quênia era uma região que causava várias doenças, inclusive a doença do sono. Então, os corpos dos escravos doentes que estavam passando por ali, que não conseguiam mais andar, eles caíam ali, ficavam e morriam. E também eram deixados ali naquela região os corpos dos escravos que já estavam mortos. Assim, os leões
com pouca opção de animal para se alimentar, eles foram atraídos pelo odor dos cadáveres, pelo odor do sangue, né? Porque tinha muito corpo jogado, muito sangue de escravos mortos. Aí esses leões atraídos foram ali, achou aquele banquete e assim eles tomaram o gosto da carne humana. Então, por isso, esses leões que já estavam acostumados a comer carne humana, quando eles viram, né, descobriu o acampamento, aquele tanto de pessoas ali, para eles foram vítimas fáceis e um prato saboroso. Mas há um fato curioso. Esses dois leões, eles caçavam em dupla, fora do padrão para a espécie deles. Eles eram animais jovens, talvez o porquê eles não tivessem um bando. Porque leões jovens, eles são expulsos pelos leões mais fortes, mais velhos, né? O leão mais velho, ele é o chefe do bando e ele tem o território marcado. Aí quando aparecem os leões jovens, o leão mais velho expulsa os leões jovens. Então por isso a explicação desses dois leões jovens tá agindo em dupla. Mas a verdade é que eles, jovens ou não, eles eram assassinos e eles devoraram esses humanos, né? E hoje, os corpos desses dois leões, que foram vendidos por John Peterson, se encontram empalhados lá no Museu de História Natural em Chicago. E essa ponte, a ferrovia que foi construída sobre a ponte do rio Tsavo, lá do Quênia, ela também é utilizada. Muitas pessoas passam por ali, só que talvez algumas delas não sabem, né? Não conhecem a história, o que estava envolvido para construir aquela ponte, que esses trabalhadores morreram comidos por leões. Então muitas pessoas ali passam, mas desconhecem essa história, né? Uma história triste que realmente aconteceu, de fato. Agora eu gostaria de saber de vocês, pessoal, quem gostou dessa história? Se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu joinha e deixa lá nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve também no meu canal, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Esse é o canal Vem Comigo. Um forte abraço a todos e muito obrigado!